impacto do resultado nesse jogo. Ele precisa fazer com que o time consiga marcar e atacar. E contra o América ele só conseguiu marcar. Ele foi muito pobre no repertório ofensivo. Acho que essa marcação ainda precisa ser muito mais bem testada, porque o América não é um time que tem tanta qualidade assim na criação. O América também é um time que marca melhor do que ataca. E se não fosse um erro individual num pênalti tolo, talvez o jogo terminasse empatado sem gols, né? Então, eu acho que nós vamos ter um Corinthians pouco ousado, um Palmeiras pouco ousado, mas muito mais capaz de ganhar o Clássico. A questão, né, Birner, é que eu acho que assim, o Corinthians, a gente não pode dizer se ele achou um estilo de jogo, mas certamente o que aconteceu na partida contra o América vai ser aproveitado pelo Silvinho para esse jogo contra o Palmeiras. Em relação a isso, não há dúvida, porque o Corinthians vinha sendo um time, inclusive, muito frágil na marcação, que sempre foi o seu forte. E com as mudanças feitas ali, seja no esquema tático, com 4-1-4-1, seja na própria escolha dos meio-campistas, né, que são, de maneira geral, você tem mais caras marcando ali do que você tinha em geral. A dupla de zaga a gente não sabe qual vai ser, mas acho que o João Vitor deve continuar. Você tem algumas questões ali, o Mosquito vai jogar aberto pela direita. Eu acho que em relação ao Corinthians a gente não tem muita dúvida de que o que se viu de evolução, e como você disse, precisa ser comprovada essa evolução contra um adversário mais forte, isso vai ser mantido. O que se viu de melhora no Palmeiras, também indiscutível, né, na partida agora de ontem, a gente não sabe se vai ser mantido porque o próprio Abel falou na entrevista coletiva que a escolha tática que ele teve, que foi colocar como primeiro volante, um cara que em geral é segundo volante, que estava jogando muito bem até se machucar, o Patrick de Paula, que os 2 meias e os 3 atacantes que ele colocou à frente desse volante foram uma escolha específica para um jogo contra um adversário mais fraco. Aí fica a questão, né, sobre qual é o poderio ofensivo a mais que o Corinthians tem para desafiar o Palmeiras. O Corinthians hoje, como dificuldade de jogo, ele se assemelha mais a Chapecoense ou se assemelha mais ao Flamengo que o Palmeiras enfrentou na primeira rodada? Eu vou deixar essa pergunta no ar, o Calçade responde daqui a pouco, mas o que eu quero dizer... mais gosta dessas perguntas. Ele gosta. Não, mas essa tem uma questão ali, tática. Tem lógico. Ele gosta. Não, o que eu quero dizer com isso é, se ele vai olhar também para o tamanho do jogo, para o que significa, como diria Lima Duarte, um Corinthians e Palmeiras, ou se ele vai olhar para as dificuldades técnicas que o ataque do Corinthians impõe ao Palmeiras, para definir a escalação, entendeu? Acho que essa é uma dúvida. Por isso, embora a gente ache que, eu acho que para o Corinthians a gente sabe muito próximo do time que deve entrar em campo, no caso do Palmeiras, também pelos desfalques, né? Porque o Patrick se machucou, me parece bem mais difícil a gente supor se a escalação vai ser mais ofensiva ou se ele volta para os 3 zagueiros, que não necessariamente é menos ofensiva, mas com 3 zagueiros e 2 laterais jogando na linha dos zagueiros, aí sim a gente pode afirmar que é menos ofensiva. Vamos esperar para saber se vai ser assim, se vai ser um time como que a gente viu com a Chapecoense, ou se vai ser um meio termo. Eu acredito mais nessa hipótese. O Silvinho, essa história de 3, de 4, de 2, né, assim, ainda tem gente que cai nessa. Mas o Silvinho não foi com linha de 3, mas ele botou um quarteto no meio de campo que pegou a linha de 3, faria a linha de 3 de 8, né, porque ele colocou o Rony, Gabriel Cantilho e o Arauz, né, duplinhas nos lados não joga, marcação, dá um pouquinho mais de espaço e frescor para o Cantilho, que é o que tem o melhor passe ali, mas sem a bola, quarteto, um quarteto, segundo quarteto e velocidade com o Mosquito e o Luan, o jogador mais técnico. E o Gustavo, o Mosquito, ele tem sido aquele diferencial do Corinthians, pelo menos sofrendo pênaltis. Ele fora da área, naquelas longas carreiras lá fora da área, eu acho que ele se perde um pouquinho porque ele no corpo a corpo ele acaba dançando no caminho. A menos que ele dê um tapa na frente e pegue um jogador muito lento. Mas com a proteção do pênalti na área, ele se dá bem. Ali é a hora de brilhar. O Palmeiras do outro lado, né, como o Andrade falou, se o Corinthians deu um passo atrás, o Palmeiras caminhou muito para frente ao escalar esse time. Né, com um quarteto, linha de 4, com Patrick
Scarpa e Zé Rafael, 2 meias, né? Ficou legal, interessante. E ainda tinha Wesley, Rony e Luiz Adriano. Eu acho que daria para jogar. Por exemplo, não fica longe daquilo que não dá para comparar os times, as propostas. Eu só vou falar um pouco da leveza, tá? Não fica longe do que o Rogério acreditou no Flamengo. Quando ele tem... Eu ia citar esse ponto, repete, né? Volantes, com né? o meio muito mais com a bola do que sem a bola, né, Paulo? Exato, né? Então, assim, eu acho essa uma formação interessante. É uma formação que quando o adversário entra em campo, ele já sabe que é porque o treinador adversário acha que ele é fraco. E ele é uma batida de olho na Chapecoense. E vai um time que, para os padrões do Abel, é um time todo lá na frente. Agora, a pergunta do Jean: como jogo que o Corinthians é capaz de oferecer, dá para jogar com esse time. Como história de clássico embate, talvez o Abel não faça. Eu acho que ele não vai dar este passão à frente. Ele pode ter um híbrido aqui, mas não será nesse formato. É o meio termo, né, Calçado? O meio termo. Eu vi um esforço muito grande do Rafael Veiga e do Gustavo Scarpa de preencher o meio de campo e não largar o Patrick sozinho. Um esforço muito grande. Contra um time que cobrou muito pouco isso, é verdade. Mas olha, em alguns momentos difíceis até, que o Palmeiras necessita de algo mais, dá para ter esse time em campo, sempre pensando com a cabeça do treinador, né? Se é um treinador mais voltado para frente, para o controle, para a circulação da bola, ele talvez fosse com esse time logo de cara. Mas olha, vai ser um clássico interessante. Acho que o Corinthians vai ser muito parecido, se não for igual ao que a gente viu no sábado. Porque para pegar um adversário que ganhou do Corinthians nos últimos tempos, causou dano em muitos clubes, o Corinthians respeitou e foi assim, o que poderemos dizer em relação ao Palmeiras? Só um detalhe que eu acho que eu posso ter me confundido com a história da coisa de Copa América, eu tô meio maluco com as datas. O Gustavo Gomes volta? Não, fim de Convocado semana não. Não, Convocado, né? Copa América já. vai embora. Então, é isso que eu Ele tava vinha, contando a o Copa América Everton. no outro final de semana, não no próximo, já é nesse. Já é nesse agora. Aí eu não sei se, por exemplo, ele tem um terceiro zagueiro para colocar ali. Porque teria que recuar o Felipe Melo, né? Colocar, de repente, o Danilo de volante. Aí eu tenho dúvidas a respeito do que ele vai fazer. Se ele tivesse todos à disposição, tenho certeza que ele usaria a linha de 5 de novo. O Danilo não estava à disposição no último jogo também. O Felipe Melo, para fazer essa função que o Patrick de Paula fez, eu duvido Danilo que volta. ele escale sozinho. O Danilo Sozinho deve não. voltar. Sozinho o Felipe não pode fazer isso. Então, Tem que ser um e o Zé Rafael robozinho. também não tem essa condição do ponto de Complexo, vista da complexo. marcação. Tem que ser um robozinho assim, que nem o Patrick de Paula para fazer isso. Bom, linha de passe é a nossa hashtag, linha de passe para você participar. Nós temos o áudio, né, que vazou, que foi divulgado, do Dunga, né, ídolo colorado, ídolo da história do Inter, como jogador, como técnico, dirigiu a seleção brasileira e tudo mais. Ele entrou no coro daqueles que criticaram e muito o Miguel Ángel Ramírez.